Vivemos em uma era de contrastes intensos, onde o valor de uma pessoa muitas vezes é medido pela quantidade de bens que ela possui, pela ostentação que exibe nas redes sociais ou pelo estilo de vida que aparenta ter. Somos bombardeados diariamente por imagens, anúncios e mensagens que reforçam a ideia de que sucesso e felicidade estão diretamente ligados à posse material. Esse condicionamento coletivo nos leva a crer que, quanto mais acumulamos, mais valiosos nos tornamos. Mas será que essa visão é verdadeira? Ou será apenas uma ilusão cuidadosamente construída por uma sociedade voltada ao consumo? É nesse cenário marcado por excessos e inquietações que o estoicismo ressurge como uma bússola moral e espiritual. Trata-se de uma filosofia milenar, originada na Grécia Antiga, que propõe uma maneira diferente de encarar a vida e, por que não, o dinheiro. Ao invés de nos entregar à ansiedade gerada pelo desejo incessante de ter mais, o estoicismo nos convida a olhar para dentro, a cultivar virtudes, a desenvolver resiliência emocional e a viver com propósito. Essa filosofia, longe de ser fria ou apática como às vezes é mal interpretada, é profundamente humana e prática, pois parte do princípio de que não controlamos os eventos externos, mas podemos controlar nossas reações a eles. Aplicada ao campo das finanças, a sabedoria estoica nos oferece um alicerce para construir uma relação mais consciente com o dinheiro. Em vez de sermos dominados por impulsos, comparações ou expectativas alheias, passamos a enxergar os recursos materiais como ferramentas, úteis, sim, mas jamais determinantes do nosso valor pessoal. O dinheiro deixa de ser um fim em si, mesmo para se tornar um meio. E, com isso, nossa forma de lidar com ele se transforma radicalmente. Este texto é um convite à reflexão e à mudança. Nas próximas partes, vamos explorar 5 ensinamentos transformadores do estoicismo que podem nos ajudar a cultivar uma mentalidade financeira mais serena, equilibrada e livre. Não se trata de abrir mão de ambições ou metas financeiras, mas de redirecionar o foco. Menos acúmulo e mais consciência. Menos comparação e mais gratidão. Menos escravidão ao consumo e mais liberdade para viver com autenticidade. O estoicismo não é uma teoria abstrata. É uma filosofia prática, que pode ser aplicada no dia a dia, inclusive quando o assunto é dinheiro. E é justamente por isso que seus ensinamentos continuam tão relevantes. Num mundo cada vez mais ansioso e materialista, redescobrir o valor da simplicidade, do autocontrole e da clareza pode ser a chave para uma vida financeiramente saudável e espiritualmente rica. Entre os ensinamentos mais poderosos do estoicismo está a aceitação da realidade tal como ela é, não como gostaríamos que fosse. Essa aceitação não é sinônimo de resignação ou passividade, mas sim de clareza e lucidez. Quando aplicamos esse princípio à vida financeira, damos um passo fundamental em direção à liberdade interior. Afinal, grande parte do sofrimento relacionado ao dinheiro não nasce da escassez em si, mas da resistência constante ao que temos, ou ao que não temos. Muitas pessoas vivem presas a comparações, com vizinhos, colegas de trabalho, familiares ou influenciadores digitais. Esse hábito corrosivo cria uma percepção de insuficiência permanente. No entanto, o estoicismo nos convida a voltar o olhar para dentro e a acolher nossa situação financeira com honestidade e sem julgamentos. Ao aceitarmos o ponto de partida da nossa jornada, nos libertamos das correntes invisíveis da inveja e da frustração. Passamos a planejar com mais realismo, a agir com mais eficiência e a cultivar uma relação mais gentil com nós mesmos. Aceitar não significa desistir de crescer. Pelo contrário, significa começar do lugar certo. Só conseguimos evoluir quando reconhecemos onde estamos. E ao fazermos isso sem nos culpar ou nos vitimizar, ganhamos força para seguir em frente. O estoico não ignora as dificuldades,
mas aprende a lidar com elas com sabedoria. Ele entende que não vale a pena gastar energia lutando contra o que está fora do seu controle. E muitas vezes, nossa situação financeira atual é resultado de fatores que extrapolam nossas escolhas individuais. Complementar a aceitação, temos o desapego financeiro, talvez uma das virtudes mais revolucionárias da filosofia estoica em tempos de consumismo desenfreado. Somos condicionados desde cedo a acreditar que felicidade está diretamente ligada à posse. O carro novo, o celular de última geração, a casa maior, a roupa de grife. Mas os estoicos desafiam essa lógica ao afirmar que o verdadeiro bem-estar não está no acúmulo, mas na suficiência. Não é sobre ter muito, é sobre precisar de pouco. O desapego não significa viver em privação, mas sim não ser escravizado pelo desejo. É reconhecer que os objetos materiais não definem quem somos e que a paz de espírito nasce justamente da capacidade de viver bem com o essencial. Quando não estamos emocionalmente atrelados ao dinheiro ou aos bens, tornamo-nos menos vulneráveis às oscilações da vida. A perda de algo não se torna uma tragédia e o ganho não se torna um vício. Mantemos o equilíbrio. A gratidão, nesse processo, atua como um antídoto contra o desejo incessante. Quando aprendemos a valorizar o que já temos, por mais modesto que seja, passamos a desejar menos e a aproveitar mais. O foco se desloca do o que falta para o que já existe. É nesse terreno fértil que o desapego floresce. E é nesse estado de espírito que encontramos uma das maiores conquistas que a vida pode oferecer: a serenidade. Aceitação e desapego, juntos, nos libertam de dois grandes males modernos: a ansiedade pelo que não temos e o medo de perder o que temos. Eles nos permitem viver com mais leveza, com mais clareza e com um senso mais profundo de liberdade. O dinheiro deixa de ser um fardo emocional e passa a ocupar o lugar que lhe cabe, o de um instrumento útil, mas jamais um símbolo de identidade ou valor pessoal. Em um mundo onde o consumo é celebrado como um dos maiores símbolos de realização, optar pela simplicidade pode parecer uma escolha radical. No entanto, para os estoicos, viver de forma simples não é sinônimo de pobreza ou privação, mas de sabedoria. Essa filosofia milenar nos ensina que a felicidade não está em acumular coisas, mas em cultivar uma vida coerente com os nossos valores mais profundos. A simplicidade, nesse contexto, é uma forma de liberdade, uma rejeição consciente à tirania do ter mais. A sociedade moderna estimula o desejo constante. Novidades surgem todos os dias, promovendo a ideia de que só seremos completos quando adquirirmos algo novo. Seja um objeto, uma experiência ou um status. Esse ciclo de insatisfação crônica alimenta uma corrida sem fim, em que estamos sempre atrás de algo que, ao ser conquistado, logo perde o brilho. Os estoicos quebram esse ciclo ao propor uma vida mais intencional e enxuta. Eles nos desafiam a perguntar: do que realmente preciso para viver bem? A simplicidade financeira começa com a compreensão clara das nossas reais necessidades. Em vez de seguir um padrão de vida ditado pelos outros, passamos a fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com quem somos. Isso pode significar morar em um espaço menor, trocar o carro por transporte público, ou simplesmente cozinhar mais em casa em vez de comer fora. Essas escolhas não são sinônimo de escassez, mas de autonomia. Elas devolvem a nós o controle sobre o nosso tempo, nosso dinheiro e, em última instância, nossa vida. Junto à simplicidade, os estoicos valorizam a moderação, a arte de evitar excessos. E isso é especialmente importante no universo financeiro. Gastar além do necessário, viver acima das possibilidades ou ceder impulsivamente aos desejos momentâneos são comportamentos que, além de comprometerem o orçamento, criam uma sensação permanente de insatisfação. A moderação, por outro lado, traz equilíbrio. Ao nos contentarmos com o suficiente,
Preservamos nossos recursos e nossa paz de espírito. A moderação é também uma forma de autoconhecimento. Ela exige que observemos nossos impulsos e entendamos de onde vêm nossos desejos. Muitas vezes, gastamos não porque precisamos, mas porque estamos tentando preencher vazios emocionais com consumo. A filosofia estoica nos convida a investigar esses padrões, a compreender nossos gatilhos e a substituí-los por ações mais construtivas. Não se trata de eliminar o prazer, mas de encontrar prazer no essencial, naquilo que é duradouro, significativo e verdadeiro. Viver com simplicidade e moderação tem ainda um efeito colateral poderoso: a redução da ansiedade. Quando nossas necessidades são mais modestas e alinhadas à realidade, temos menos medo do futuro. A estabilidade não vem de ganhos exorbitantes, mas da consciência dos limites e da habilidade de viver dentro deles. Com menos obrigações financeiras, há mais margem para respirar, escolher e planejar. O que antes parecia escassez revela-se, na verdade, abundância de liberdade. Além disso, ao adotarmos um estilo de vida mais simples, abrimos espaço para o que realmente importa. Relacionamentos, saúde, tempo livre, aprendizado, todas essas áreas florescem quando deixamos de ser reféns da correria consumista. A vida desacelera e com isso ganhamos clareza. Passamos a enxergar com mais nitidez o que tem valor e o que é apenas distração. A simplicidade é, portanto, uma escolha de valor, uma decisão de viver com mais consciência, propósito e presença. É a recusa de uma vida guiada por aparências e a afirmação de uma existência construída sobre o que é essencial. E essa escolha, como ensinavam os estoicos, é uma das maiores fontes de bem-estar e contentamento duradouro. Em meio ao ruído constante do mundo moderno, é fácil perder de vista o que realmente importa. Somos incentivados a buscar reconhecimento por meio de conquistas materiais, como se a soma dos nossos bens pudesse refletir a soma do nosso valor. Mas os estoicos oferecem um lembrete poderoso. O que dá sentido à vida não é o que possuímos, mas com quem compartilhamos nossa jornada e as experiências que vivemos ao longo do caminho. Para os sábios estoicos, o dinheiro tem seu lugar, mas jamais deve ocupar o centro da existência. Quando o dinheiro se torna o principal objetivo, tudo ao redor perde cor. Os relacionamentos se tornam superficiais, o tempo se torna escasso e a vida se transforma em uma corrida exaustiva rumo a um ideal inalcançável. Essa inversão de prioridades mina a nossa felicidade. O verdadeiro valor da vida está nas conexões humanas, nas trocas sinceras, nas memórias que construímos com aqueles que amamos. Um dos pilares do estoicismo é a consciência da finitude. A vida é breve, o tempo é limitado, e nenhuma quantia de dinheiro é capaz de comprá-lo de volta. Por isso, os estoicos nos convidam a viver com presença, colocando energia nas relações e nos momentos que realmente importam. Ao invés de investir apenas em bens que se deterioram, eles nos orientam a investir em experiências, aquelas que enriquecem nossa alma e nos moldam como seres humanos. Viajar, aprender algo novo, desenvolver um hobby, ouvir com atenção, rir com amigos, caminhar com alguém querido. Esses são os momentos que permanecem, mesmo quando tudo mais se vai. Eles não apenas nos trazem alegria genuína, mas também nos conectam com aquilo que nos torna humanos. São experiências assim que nos ajudam a crescer, a compreender melhor a nós mesmos e a criar vínculos duradouros. Além disso, os relacionamentos autênticos são um dos maiores patrimônios que podemos cultivar. Enquanto os bens materiais estão sujeitos à perda, ao desgaste e à obsolescência, os laços verdadeiros oferecem conforto, apoio e propósito. Eles nos sustentam nos períodos difíceis, celebram conosco nas conquistas e nos lembram que não estamos sozinhos. Os estoicos reconheciam esse valor, não como um apego cego, mas como uma forma de viver com mais humanidade e empatia.
Ao colocarmos as pessoas e as vivências acima da posse, transformamos a maneira como enxergamos a vida. O olhar deixa de ser competitivo e passa a ser colaborativo. Passamos a medir o sucesso não pelo que temos no banco, mas pela qualidade dos vínculos que construímos. E isso muda tudo. Nossa forma de gastar, nosso tempo, nossa energia e principalmente nossas escolhas. Nesse sentido, adotar uma mentalidade estoica é também adotar uma ética do cuidado com os outros e conosco. Significa compreender que os bens podem facilitar a vida, mas são os relacionamentos e as experiências que lhe dão significado. Essa é uma verdade muitas vezes esquecida, mas que se revela com nitidez nas horas de crise, nas perdas e nos momentos de reflexão profunda. É nesses instantes que percebemos que os carros, roupas, imóveis e aparelhos não preenchem o vazio que só uma vida vivida com afeto e intenção pode preencher. Por isso, os estoicos nos ensinam a redirecionar nossas prioridades. Em vez de acumular objetos, que tal acumular histórias? Em vez de buscar aprovação social através do consumo, que tal buscar conexão genuína através do diálogo? A vida, quando vivida dessa forma, torna-se mais leve, mais significativa e, paradoxalmente, mais rica, mesmo que financeiramente simples. Ao chegarmos à etapa final dessa reflexão sobre o estoicismo e sua aplicação à vida financeira, é inevitável destacar o papel central do equilíbrio. Em um mundo marcado por extremos, de consumo, de dívida, de ambição desmedida, manter-se centrado é um ato de coragem. O equilíbrio financeiro não é apenas uma meta de orçamento. É um reflexo de maturidade, autocontrole e sabedoria prática. Para os estoicos, viver bem não é viver com tudo, mas viver em harmonia com aquilo que se tem. Viver dentro dos próprios meios, evitando dívidas desnecessárias e respeitando os próprios limites, é uma prática que nos devolve poder. É o oposto da dependência. Quem vive equilibradamente sabe quanto ganha, quanto gasta e, mais importante, sabe por que faz cada escolha. Não se deixa levar por impulsos, nem pelo desejo de impressionar. Em vez disso, age com intenção. O equilíbrio financeiro é, portanto, a base de uma vida mais serena, porque reduz o estresse, prepara para imprevistos e cria espaço para o que realmente importa. Esse autocontrole se manifesta em atitudes cotidianas. Escolher não comprar aquilo que está fora do planejamento, evitar ostentações vazias, resistir às pressões externas por um padrão de vida irreal. É uma postura que exige vigilância, mas que recompensa com liberdade. Afinal, quando não somos reféns de dívidas ou de desejos sem fim, podemos fazer escolhas com mais autonomia, seja para mudar de carreira, tirar um tempo para cuidar da saúde, investir em um projeto pessoal ou simplesmente dormir em paz. A partir desse ponto, a filosofia estoica nos leva ainda mais fundo, ao desapego material. Vivemos em uma era em que o ter foi confundido com o ser. As pessoas são frequentemente julgadas pelo carro que dirigem, pelo bairro onde moram ou pelo celular que usam. Mas para os estoicos, nossa verdadeira identidade não pode estar ancorada em algo tão instável quanto os bens materiais. O que somos de fato está naquilo que ninguém pode tirar de nós: nossa integridade, nosso caráter, nossas virtudes. O desapego não é um ato de negação, mas de libertação. É quando compreendemos que a perda de algo não significa a perda de quem somos. Esse ensinamento nos fortalece para enfrentar as inevitáveis mudanças da vida. Uma crise financeira, a perda de um emprego, uma ruptura inesperada. Quem cultiva o desapego encara esses eventos com mais resiliência, porque sabe que seu valor pessoal não está em jogo. Essa segurança interior é, talvez, a maior forma de riqueza que alguém pode alcançar. Mais uma vez, a gratidão surge como aliada, indispensável.
Ao reconhecermos o valor do que já possuímos, em vez de viver em constante busca pelo que falta, reduzimos a ansiedade e abrimos espaço para a verdadeira abundância. A gratidão nos ancora no presente, nos conecta com o essencial e dissolve a ilusão de que precisamos de mais para sermos felizes. Ao cultivá-la, vivemos com mais leveza, mais liberdade e mais propósito. A conclusão natural desse caminho é uma transformação profunda na forma como nos relacionamos com o dinheiro e, por extensão, com a vida. O dinheiro deixa de ser um fim em si mesmo. Ele passa a ser um recurso, uma ferramenta que pode nos ajudar a viver de forma alinhada com nossos valores, desde que saibamos usá-lo com consciência e equilíbrio. O estoicismo nos mostra que uma vida rica não depende de cifras, mas de escolhas, e que a maior liberdade não está no acúmulo, mas na sabedoria de saber o que abrir mão. Assim, ao integrarmos esses ensinamentos à nossa rotina, aceitação, desapego, simplicidade, foco nas relações e equilíbrio, não apenas melhoramos nossa saúde financeira, mas também cultivamos uma existência mais autêntica. Uma vida em que o dinheiro serve, mas não domina. Em que o consumo é consciente e não compulsivo. Em que o propósito guia e não o status. Se você chegou até aqui, saiba que esse já é um sinal de transformação. O primeiro passo foi dado, o despertar de uma mentalidade mais estoica, mais serena e mais livre. Continue essa jornada com coragem. E lembre-se, a verdadeira riqueza é viver com significado. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se ela trouxe clareza ou inspiração sobre como lidar com o dinheiro com mais sabedoria, propósito e leveza, então este é apenas o começo da sua jornada. Aqui no canal, acreditamos que transformar a relação com o dinheiro é também transformar a forma como vivemos. Por isso, vamos continuar explorando juntos ideias que unem filosofia, consciência financeira e desenvolvimento pessoal. Se você quer fazer parte dessa caminhada, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E claro, compartilhe nos comentários. Qual desses ensinamentos estoicos mais falou com você? Qual deles você já aplica ou gostaria de aplicar na sua vida? Sua participação fortalece essa comunidade e ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo. Então, curta o vídeo, envie para alguém que pode se beneficiar dessa reflexão e continue buscando não apenas riqueza material, mas uma vida rica em propósito, paz e equilíbrio. Até o próximo vídeo. E que você siga com clareza no caminho da verdadeira liberdade interior.